Quando foi que você se apaixonou por isso? Você viu que é isso aqui que eu quero? Porque você foi fazer contabilidade, mas por uma questão de tem possibilidade, vou fazer. Mas quando foi que você viu assim, pô, é isso aqui, eu quero... minha carreira vai ser... Como eu falei, eu fiz o magistério. Eu tive essas 2 professoras de língua portuguesa, né? A professora Gisélia e tive a professora Sacramento, né, Jandira. E com a Pró Jandira, a gente trabalhava muitas obras literárias, né? Fazia leitura e tinha que apresentar essas obras na sala de aula. E aquilo ali, para mim, era um encanto, né? Eu me descobri, acho que nesse momento mesmo, né? Que eu gostava tanto de literatura. E lia muitos livros clássicos, né? Por conta do ensino médio, que aqueles textos todos. Depois eu fiz um cursinho também. E aí foi o professor de língua portuguesa de literatura nesse cursinho era Antônio Aruanda, que é nosso Tony, né? Gente boa pra e caramba, Tony cantava, quando falava de modernismo, ou de pré-modernismo, ou de qualquer época da literatura, ele também cantava, e tocava violão na sala. Lembro muito de Daniel e fazia assim, a gente, né, se encantar mesmo pela literatura também. Eu já vinha encantada de uma escola, e aí fiz um tempo esse cursinho, preparei para o vestibular e passei em letras em Santo Antônio de Jesus. Entendi. E aí, lá também as coisas foram acontecendo dessa forma, né? As leituras e tal. Mas, na verdade, quando você falou, quando é que a leitura ou a literatura chegou na minha vida, ela chegou muito cedo. Muito cedo, na minha infância. Os meus pais sempre tiveram esse cuidado, né? De nos incentivar a ler. E meu pai, naquela época, não tinha essas livrarias que a gente tem hoje. Comprar pela internet, chegar um livro. Lá em casa, de vez em quando, chega livro, né? Pelo Mercado Livre. Esses dias chegou para os meus meninos. Mas naquela época a gente não tinha isso, né? E os livros vinham, às vezes, na porta, né? Alguém batendo na porta, vendendo aquelas coleções de clássicos da literatura, os contos de fadas. Comportores. Né? E aí meu pai comprou uma coleção, eu lembro dessa coleção, eu tenho até hoje ela, intacta, essa minha coleção de livros. E vinha um dos livros, grandão, um deles vinha com um disco de vinil, com a história para ser ouvida, né? Sim. Eu acho que quando cansavam de contar a história para mim, colocavam um CD, o CD não, o vinil. Hoje é o QR Code, só ler que joga. Hoje é só o QR Code, né? A próxima edição, por exemplo, de Anjos de Barro, vai vir com QR Code já com videoclipe musical, né? Então, já, além de tudo, ainda tem um desenho animado, uma animação com música, né? Bem diferente hoje. Então, acho que começa daí. Também, minha tia, né? Minha mãe tinha uma irmã mais nova, minha madrinha, que morou um bom tempo com a gente, né? Quando ela ainda era mais novinha, era a caçula das irmãs, ficou morando com a minha mãe, com a perda dos pais, dos meus avós. E aí ela sempre lia também para mim, né? Ela fez magistério. Sim. Então eu acho que tinha aquele jeitinho todo, ela tinha muito jeito com criança, né? Enfim. Então depois ela foi morar em Salvador e ela foi trabalhar numa livraria. Olha só. E aí, de vez em quando, tinha uma história para me contar ou um livro que ele me dava de presente. Então, acho que isso vem de muito cedo. E eu faço com os meus filhos, desde que eu descobri que estava grávida, eu lia para eles, né? Hoje eu vejo o Henrique, meu filho de 5 anos, que mandou uma mensagem lendo aqui sozinho. Agora. Que mandou uma mensagem aqui agora. Tô com saudade de você, mãe. Vem logo para casa. Aqui no YouTube. Pois é. Ele... Lê sozinho. Lê sozinho. Ontem mesmo ele ganhou um livro, né, do Itaú, um monte de livro do Itaú que minha irmã deu para ele de presente, para eles. E aí veio um livro repetido, que já tinha lá em casa. E eu lembro que Maria Flor, minha filha mais velha, não gostava muito desse livro. Mas ele começou a ler sozinho, começou a falar desse livro, e lendo e fazendo os barulhinhos do gato, o barulhinho da onça, do boi, né, que sobe a serra, que desce serra e tal. E aí Maria fez: mãe, eu não gostava muito desse livro antes, mas agora que eu estou vendo Henrique contar, eu me apaixonei pela história. Olha só. Então, assim, veja como é que são os livros. O livro depende muito de mediação. Então, por exemplo, esses livros para a infância, que eu tenho esses 2, Anjos de Barro e Quer Desenhar Comigo, são mediados o tempo todo pelos pais, pelos professores, né? Então, as professoras e os professores das escolas, eles são as pessoas que mais ajudam os escritores.
de livro para as infâncias. Entendi. Porque eles são os grandes mediadores. Manda o livro para casa, quer que o pai leia junto, quer que a mãe leia, quer que ambos na família, que pai e mãe, ou quem for o responsável pela criança, que sente junto e que faça algo sobre aquilo lúdica, ali. Então, tudo isso vai fazendo com que o livro vá ganhando outros espaços, saindo da escola também, indo para os lares, né? O livro também acompanha na hora do sono, né? Sim. Na hora de colocar para dormir. Oxe. Então, eu acho que muita coisa começa na escola também, né? Os professores, as professoras são maravilhosas, fazem trabalhos incríveis, têm feito coisas incríveis com meus livros. Esses dias mesmo, pouco tempo, uma professora amiga minha, de uma escola municipal aqui de Nazaré, fez um jogo com o Anjo de Barro. Um jogo de cartas imenso. Sabe aqueles joguinhos que a gente compra os cards? Sim. Né? E o jogo inteiro educativo, o jogo inteiro interativo com o livro. E eu fiquei assim, encantada com aquilo que eu vi. E são tantas e tantas outras emoções que eu vou vivendo por aí, em escolas particulares, em escolas públicas, que os livros vão circulando.